Saudações a todos, vamos retomar nosso curso regular de Física Fundamental 1, destinado a estudar mecânica clássica no contexto do formalismo de Galileu e de Newton. Durante a aula imediatamente anterior a essa, nós estávamos tratando, definindo o momento angular e definindo o torque. Então, o momento angular é definido como vetor posição, produto vetorial com um momento linear, ao passo que o torque, realizado por uma força sobre uma estrutura extensa, um corpo extenso dotado de massa m, esse torque é definido como a derivada do momento angular em relação ao tempo. O resultado obtido em detalhes nós apresentamos, fazendo uso e usufruindo de propriedades da álgebra linear, propriedades de geometria analítica, propriedades do espaço vetorial euclidiano de 3 dimensões. Nós mostramos que o torque é igual ao vetor posição, produto vetorial com a força aplicada sobre uma estrutura, um corpo extenso dotado de massa m. Muito bem. Então, a lei, vamos analisar a lei de conservação, do momento angular, Então, nós sabemos que o torque é igual à derivada do momento angular em relação ao tempo. E nós sabemos que o momento angular é igual ao vetor posição, produto vetorial com momento linear, e nós sabemos que o torque é o vetor posição, produto vetorial com a força, fazendo uso e usufruindo da segunda lei de Newton. Muito bem, então para o caso, considerando o caso em que o torque é igual a R vetorial F, o torque é igual a zero vetor, Quando o torque é igual a zero vetor, implica que a derivada do momento angular em relação ao tempo é igual a zero vetor. E isso implica, logicamente, que o momento angular é uma constante vetorial no tempo t. Isso implica que o momento angular no instante t é igual ao momento angular no instante t mais delta t. E então nós temos aqui a lei de conservação, a lei de conservação do momento angular. O momento angular no instante inicial é igual ao momento angular no instante final. Isso mostra que o momento angular é invariante. Nesse caso, em particular, o momento angular é invariante sob translação temporal para um sistema físico, uma estrutura extensa dotada de massa m, cujo torque aplicado sobre essa estrutura é igual a zero vetor. Vamos analisar agora a formulação newtoniana para um sistema composto por um número n de partículas, por um número n de estruturas pontiformes dotadas de massa m. Ou seja, para um sistema composto, um sistema de muitos corpos, um sistema de muitas partículas. E isso tem direta e íntima relação com um sistema termodinâmico, pois no caso de um sistema termodinâmico, o sistema termodinâmico é caracterizado evidentemente como um sistema macroscópico em virtude do fato de que ele possui um número de componentes que é da ordem ou maior, certo? Ou múltiplo
do número de Avogadro, ou seja, 6, 10 elevado a 23, ou seja, 100 bilhões multiplicado por 1 trilhão de partículas, e no mínimo esse número compõe um sistema macroscópico e, portanto, um sistema termodinâmico. Nós vamos estudar aqui um sistema de N partículas, onde N é um número natural maior do que zero. Então agora vamos analisar e antes de nós analisarmos um sistema, a formulação newtoniana para um sistema de N partículas, vamos fazer um breve resumo. Certo? Então nós temos energia mecânica igual a energia cinética mais energia potencial igual a constante no tempo. Constante no tempo, isso implica que a energia cinética no instante t mais a energia potencial no instante t é igual a energia cinética no instante t mais ΔT mais a energia potencial no instante t mais ΔT. Ou seja, a energia mecânica no instante t é igual a energia mecânica no instante t mais ΔT. Isso é denominado lei de conservação de energia. Certo? Então nós denominamos esta propriedade como lei de conservação de energia. Muito bem, então nós temos também a lei, não é? A lei nós temos que o momento linear no instante t é igual ao momento linear no instante t mais ΔT. Isso é igual a uma constante vetorial no tempo. Isso está associado à lei de conservação do momento linear. E, por fim, o momento angular no instante t é igual ao momento angular no instante t mais ΔT, quando o torque é igual a zero vetor, e isso é uma constante, similarmente ao caso do momento linear, é uma constante vetorial no tempo. E isso é denominado lei de conservação do momento angular. Muito bem. Apresentado esse resumo, após isso nós vamos então apresentar a formulação newtoniana para um sistema composto por muitas partículas. Então vamos agora escrever
Então nós vamos considerar aqui um sistema de coordenadas em um espaço euclidiano de 3 dimensões, sistema de coordenadas cartesiano, e nós vamos considerar aqui uma estrutura pontiforme dotada de massa m subíndice 1, aqui com o vetor R1, uma estrutura pontiforme dotada de massa m2, cujo vetor que designa a posição tridimensional dessa estrutura dotada de massa m2 apresenta a posição R subíndice 2. Aqui, m subíndice 3, analogamente, o vetor posição que indica tridimensionalmente a posição da estrutura dotada de massa m3, R3. Então, nós temos aqui R subíndice 4, associado, indicando tridimensionalmente a posição de uma estrutura dotada de massa M4, até uma massa subíndice N, aqui com posição R subíndice N. Então, nós vamos considerar aqui a segunda lei, não é? a segunda lei de Newton para a iésima partícula, ou seja, para uma partícula subíndice, cujo subíndice é o subíndice I, e portanto é uma entre as N partículas, certo? Onde N é um número maior ou igual, é um número maior do que zero, um número natural maior do que zero. Então, nós conferindo e consultando minhas notas de aula, aqui nós temos a massa da iésima partícula, de acordo com a segunda lei de Newton, é massa multiplicado pela segunda derivada da posição, do vetor posição tridimensional da iésima partícula em relação ao tempo. Isso é igual as forças. É importante nós observarmos aqui aqui nós vamos escrever assim e vamos identificar os termos. Então, eis aqui a segunda lei de Newton para a iésima partícula. Mais uma vez, o que é a iésima partícula? É uma entre as N partículas, ou seja, existe a partícula 1, a partícula 2, a partícula 3, a partícula 4, a partícula 5, a partícula 6, até a partícula número N maiúsculo, onde N é maior do que zero, um número natural maior do que zero. Então, aqui nós temos a força total que atua sobre a estrutura, sobre a partícula, sobre a iésima partícula dotada de massa M subíndice I, cuja posição tridimensional é R subíndice I. Então nós temos massa multiplicada por aceleração. Aqui nós temos as forças externas, não é? O conjunto, o resultado geral das forças externas que agem sobre a iésima partícula, e aqui nós temos a contabilidade vetorial de todas as forças realizadas, não é? De todas as interações entre as partículas, as N partículas que compõem o sistema e a iésima partícula, contanto que não haja a autointeração, ou seja, a interação da iésima partícula com a iésima partícula. No âmbito clássico, no âmbito da teoria clássica de campos, no âmbito da mecânica clássica, esse efeito, inclusive no âmbito do eletromagnetismo clássico, esse efeito é desconsiderado. Esse efeito pode eventualmente ser tratado no âmbito da mecânica quântica, da eletrodinâmica quântica, da teoria quântica de campos. Mas aqui nós faremos
a exclusão de uma autointeração entre a iésima partícula e a iésima partícula. Então, isso é realizado com esse somatório no subíndice J variando de 1 até N, quando I é diferente de J, para forças realizadas a partir das partículas subíndice J sobre a iésima partícula com o subíndice I. Muito bem, então vamos tentar identificar, vamos escrever aqui, tentar entender, né? A força externa I indica força externa ao sistema composto por N partículas. Força externa atuando sobre a iésima partícula. E agora, o que é FJ? FIJ é a força que a partícula J exerce sobre a partícula I. Muito bem, e nós estamos excetuando a autointeração, ou seja, a interação da iésima partícula com a iésima partícula. Daí nós, para efeito de excluir este fator de autointeração, nós fazemos I diferente de J. E este somatório indica que nós estamos considerando a força que a partícula 1 exerce sobre a iésima partícula, a força que a partícula 2 exerce sobre a iésima partícula, a força que a partícula 3 exerce sobre a iésima partícula, a força que a partícula, com qualquer outra partícula aqui, ou todas as outras partículas exercem sobre a iésima partícula. Então, isso está considerado aqui neste somatório. E vale ressaltar que, evidentemente, nesta expressão nós estamos desconsiderando a natureza da força, a natureza da interação. Não estamos tratando sobre esses detalhes. Então, nós temos aqui, vamos escrever, nós temos a partícula 1, então, a aceleração. E mais um detalhe importante, não posso esquecer, como escrever aqui, que a derivada da massa da iésima partícula em relação ao tempo é igual a zero. Isso indica que MI é constante no tempo. M subíndice I, ou seja, a massa da iésima partícula é constante no tempo. Então, aqui nós temos a derivada da posição tridimensional da partícula número 1 em relação ao tempo. Isso é igual ao somatório em J variando de 1 até N, quando, nesse caso, quando I é diferente de J, então aqui nós temos FIJ, mais a força e FI, né, e J diferente de 1, então nós vamos escrever 1 diferente de J, e aqui 1, e aqui a força externa atuando sobre a estrutura dotada de massa M1.
Então J é diferente de 1, então o J aqui, quando começa iniciar o somatório, o operador de soma em espaço discreto, fazendo J de 1 até N, então ele começa com o J de 2 até N. Muito bem. Então, sempre mais uma vez, massa M1, a derivada da massa M1 em relação ao tempo é igual a zero. Isso implica que a massa M1 é constante no tempo. Então nós temos a massa M2, derivada de ordem 2 da posição da estrutura massiva 2 em relação ao tempo. Isso é igual ao somatório em J variando de 1 até N maiúsculo, F2J, mais a força externa sobre a estrutura 2, considerando sempre que aqui 2 é diferente de J, para evitarmos o termo associado à alta interação. Então nós temos aqui massa M3, mais rigorosamente falando, aqui a derivada da massa M2 em relação ao tempo é igual a zero, que implica que a massa M2 é igual a uma constante no tempo. Então agora vamos encerrar a aula neste tópico. Para efeito de viabilização do processo de gravação, nós vamos encerrar a aula nesse ponto do tópico e continuaremos oportunamente durante a próxima aula. Agradecemos a participação de todos. Muito obrigado.